Olá, este é o programa Energia Agro. Eu sou o Donizete Tokarski, sou consultor em bioeconomia e temos aqui hoje uma pessoa que além de ser amigo, que a energia me trouxe para essa amizade, é uma pessoa com profundo conhecimento no setor sucroenergético nacional e também em outros campos da agricultura e da indústria. Estou falando aqui do vice-presidente da Federação da Indústria do Estado de Pernambuco, presidente do Nova Bio e também vice-presidente da Bioenergia Brasil, que nós tivemos já aqui o presidente da Bioenergia Brasil. Mas o convidado de hoje é o doutor Renato Cunha, meu amigo Renato Cunha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Donizete. Prazer, um privilégio estar aqui, com você nesse programa que tem sido a sensação no nosso setor, pelo fato de você sempre nos apresentar e tentar compartilhar sempre conhecimentos e conteúdo que você tem bastante. Muito obrigado, Renato. Renato, o que é a Nova Bio? Olha, a Nova Bio é uma associação nordestina de produtores de etanol, de açúcar, de bioeletricidade, futuramente do SAF, do biometano. É uma entidade recente, tem 5 a 6 anos, mas que congrega cerca de 37 usinas do Norte e Nordeste. E o Nordeste, para que as pessoas se situem, é um produtor de cerca de 60 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o que é um número significativo face às limitações de clima, de topografia do Nordeste em algumas regiões, mas também a gente tem que ressalvar e ressaltar o fato desse ranking de produção envolver São Paulo, envolver com mais de 70 milhões de toneladas, no caso Minas Gerais e Goiás, e depois vem o Nordeste, se for considerado como um todo, e logo após o Mato Grosso do Sul. Portanto, a gente participa, em época de safra, inclusive complementar ao Centro-Sul, porque nosso ciclo sazonal é diferente, o que é importante também para o mercado, na medida em que você supre o mercado e tem produto de forma anualizada no Brasil o ano todo. Como vocês estão vendo, o Renato é uma pessoa que conhece tudo sobre o setor sucroenergético do Nordeste. Inclusive, eu tive a oportunidade de tê-lo participando conosco como coautor desse livro aqui, que retrata bastante essas questões ligadas aos biocombustíveis, que é o poder transformador dos biocombustíveis. Então, se você tiver mais interesse em conhecer o que o Renato pensa também, e mais 30 outros coautores, é só procurar o livro, não é isso, Renato? É uma generosidade sua, porque você é o grande formulador do livro, e é quem procura compatibilizar as grandes regiões do Brasil na produção, e é muito importante esse entrelaçamento, essa integração, admitindo, inclusive, que a cana-de-açúcar surgiu, obviamente, originariamente em São Alagoas, Vicente, no estado de São Paulo, e depois em Pernambuco, e Igaraçu. Mas a produção de etanol foi em Alagoas, né? A produção de etanol de forma carburante, com destino ao abastecimento de automóveis, foi o álcool Úsga, dos anos 30, na Segunda Guerra Mundial, bastante antes do pró-álcool. Muito bem. Então, Renato, a grande discussão, ou sim, o grande evento que reúne os principais atores desse setor de energia no Brasil é você que organiza, que é o Fórum Nordeste. Quando que vai ser o próximo fórum e qual a expectativa das pessoas que estão nos assistindo aqui, como participar desse Fórum Nordeste? Olha, é um prazer. O Fórum Nordeste está na sua 13ª edição, é elaborado e empreendido pela Folha de Pernambuco com a mentoria técnica do Sindaçuca. Nós procuramos nos empenhar e é uma forma de inserir o Norte-Nordeste na questão da cana-de-açúcar, da ciência, da tecnologia, da inovação, no ranking nacional. Portanto, no dia 1 de setembro desse ano, nós teremos também uma 13ª edição do Fórum, o que será bastante produtivo para a região Nordeste, porque irriga conhecimento para todo o cluster de produção também do Nordeste. Cluster esse que envolve mais de 240, 250 municípios
onde o agronegócio da cana está presente, com a geração de empregos maciça, consistente, de mais de 300 mil empregos. Portanto, nós somos cerca de 9%, 10% da produção, mas no quesito empregos, nós geramos praticamente um terço dos números de vínculos, né, que existem no Brasil. É uma equação socioeconômica que equivale a 9% ou 10% na renda, na produção, mas a 30% nos empregos, o que faz com que o negócio da cana seja bastante social também na região norte-nordeste. Mas a pessoa que está nos assistindo aqui, que quiser participar desse fórum, né, o que ele deve fazer? Olha, o fórum, a gente pode utilizar aí o próprio e-mail do Sindaçuca de Pernambuco, requisitando, ou da Folha de Pernambuco, né, que é o jornal que tem como acionista pessoas também ligadas, como o Dr. Eduardo Monteiro, que é um grande industrial do Nordeste, com usinas no Nordeste, a essa integração. Portanto, é muito fácil, né? E qualquer telefonema também a gente está sempre disposto a atender e recepcionar as pessoas. É um fórum que envolve também a classe política, é importante, há uma conjugação entre cientistas, entre técnicos, mas também a parte das políticas públicas que geralmente são oriundas do poder público. Renato, você estava falando aqui das grandes possibilidades já, né, que além do etanol, do açúcar, da bioeletricidade, do SAF, né? Quais são as tendências desse mercado para o Nordeste na sua leitura? O que está acontecendo de novo? O que vai acontecer de investimentos? Que caminho que está tendo o Nordeste nessa produção de biocombustíveis? Olha, o Nordeste está acompanhando a inovação, né, o projeto Combustível do Futuro, as leis novas que surgiram, né, no Congresso, no Parlamento, com iniciativa do próprio setor, junto com o Ministério de Minas e Energia e outros ministérios. Essas leis têm por objeto também aumentar a transição energética, robustecer a transição energética, usando-se também o etanol, né, e além do etanol, o uso também do biometano, né, o biometano oriundo do biogás, né, como também o combustível de aviação, que é o SAF, o Sustainable Aviation Fuel, e inclusive o e-metanol para abastecimento dos navios. A gente sabe que o mundo todo aí envolve 3/4 de água, né, e a parte marítima também está em evolução, através de normas e regras que estão sendo estabelecidas na atualidade junto à IMO, né, que é a Organização Internacional Marítima, né, que é muito importante para que haja um disciplinamento e que se possa avançar nessa transição energética. Eu chamo a atenção o fato do Nordeste ter uma posição turística forte, consolidada, e eu diria, por exemplo, um hub, um aeroporto como Recife é o 4º maior aeroporto em consumo de QAV. Então, é um local apropriado para começar esse processo de transição e começar a usar também o SAF, oriundo aí de usinas, das rotas que o Brasil está definindo, as rotas de produção, que notadamente vem do etanol, né, a rota ETJ. Isso é muito valioso, na minha opinião. Portanto, nós estamos nos preparando para esses desafios. Inclusive, o Porto de Suape, em Pernambuco, é um porto que já tem lá operações e projetos efetivos de inovação, né, conjuntamente com o Senai de Pernambuco. Renato, é interessante, você falou em rota de produção, mas se nós chamarmos a atenção às rotas aéreas que passam sobre o Nordeste, é quase que indispensável, é necessário ter lá um ponto de abastecimento com bioquerosene para esses voos internacionais, não é verdade? Isso está já dentro da programação que vocês estão discutindo lá? Olha, isso está sendo em construção, né? O próprio ministro Silvio Costa Filho, de origem nordestina, de Pernambuco, está atento a essas questões. Em Pernambuco tem um hub muito forte da AENA, né? É o 4º consumo, como eu falei, mas você tem consumos expressivos na Bahia, né, no Ceará, né, em Alagoas, né, com o turismo,
Portanto, o Nordeste é um grande mercado de consumo, seja para o etanol, como também por produtos oriundos da biomassa da cana, dentro desse parâmetro internacional de conversão gradativa e gradual da questão do uso de combustíveis fósseis, que geralmente trazem, via de regra, ônus ambiental e não bônus ambiental, como ocorre nos derivados da cana, o biodiesel, né, e atividades dessa natureza. Exatamente isso que a gente tem que perceber, né? Que os biocombustíveis, eles não são só energia, eles têm uma relação muito maior, não é, Renato? E no Nordeste também se dá essa relação, né? Sem dúvida, a relação socioeconômica é fundamental, a gente tem que gerar emprego, mas as pessoas que são nossos colaboradores, eles são consumidores também. Então, não adianta simplesmente automatizar absolutamente tudo, daqui a pouco você não tem consumidores, né? É muito importante a gente ter um olhar socioeconômico sobre o Brasil, né? Olhando certas árvores que a gente sabe que irão frutificar dentro de um desenho maior, e aí passa necessariamente pela manutenção, pelo aprimoramento das condições de trabalho, fazendo com que haja menos desemprego no país, né, e mais inclusão social. Muito bem. Nós estamos falando aqui com uma pessoa, um líder nordestino, mas líder do Brasil todo, na área de biocombustíveis, Renato Cunha. No próximo bloco, nós vamos tratar aqui sobre informações regionais, né? Sobre a produção, etc., a quantidade de matéria-prima, as indústrias que estão indo para lá. Então, fique conosco aqui no canal Agro Mais, no programa Energia Agro. Já voltamos. O programa Energia Agro dessa semana nos deu a oportunidade de trazer aqui um grande amigo e líder do setor de etanol do Nordeste e do Brasil. Falando em Brasil, e nós estamos aqui discutindo a transição energética no Brasil e no mundo, o Brasil foi um grande pioneiro que alavancou a produção de etanol no mundo. Hoje, os Estados Unidos produz mais que o Brasil, mas nós estamos levando essa tecnologia para outros países. Quais são os principais países que nós estamos levando essa tecnologia, Renato? Olha, esse trabalho da disseminação do etanol tem sido feito há bastante tempo. Inclusive, o Brasil tem uma característica própria, que é a característica do etanol hidratado. É um etanol que, basicamente, existe no Brasil para abastecimento dos automóveis, né? O setor no Brasil produz o etanol anidro para mistura, para blend com a gasolina, melhorando a qualidade da gasolina, inclusive com perspectivas fortes de até julho, agosto, e a qualquer momento o CNPE homologar os estudos todos para elevação da mistura de 27% para 30%. Esse é um passo concreto que deverá ocorrer na questão do anidro, mas você tem o mercado de hidratado, um mercado fabuloso, que inclusive cresceu o ano passado mais de 25%. Foi uma grande surpresa, fruto de um grande esforço da Bioenergia Brasil, da Única e de todos os empresários envolvidos, aumentando, de fato, o consumo do etanol hidratado, que promove, como a gente sabe, melhoria ambiental. O etanol hidratado e o anidro, mais o anidro, que é um álcool de mistura para melhorar, como a gente falou, a qualidade da gasolina, ele é proliferado no mundo todo. E grandes mercados ascendentes são a Índia, né? O próprio Japão, que é um mercado exigente, mas também bastante receptivo ao uso do etanol, porque a gente, Donizete, tem que acreditar no hibridismo das fontes, né? A gente não pode alijar as fontes de energia limpas, nós temos que procurar um convívio, seja nas máquinas, nos tratores, né? No transporte mais limpo, né? Com biometano, com todos esses combustíveis. Então, a Índia, que é um mercado completamente ascendente nessa área, né? Que tem feito aí o uso gradativo do etanol,
tende a ser um mercado bastante trabalhado no mundo para fornecimento e para produção também. E a China também, a gente nota que a China tem uma tendência de querer também aumentar importações de etanol ou trocar experiências, fazer com que alguma coisa seja produzida lá de fato, né? E muito com o know-how brasileiro, desde a época do Proálcool, de Sertãozinho, ou seja, de toda essa tecnologia que o Brasil tem. Eu costumo dizer e enxergar um pouco que dentro da inovação da tecnologia, o próprio setor tem um grande núcleo de gestão e deveria aproveitar até mais essa capacidade de inovação que o setor sempre exerceu no mercado da produção de etanol, nos bens de capital. Então, tem um universo muito grande no Brasil para que a gente possa tratar e trabalhar ainda de forma mais decisiva a questão do uso do etanol. Tudo bem, a gente deu uma passeada aqui pelo mundo, no Brasil, mas agora vamos pousar no Nordeste, né? Renato, como é que anda essa indústria da produção de etanol, de açúcar, de bioeletricidade no Nordeste? Que números que você pode nos apresentar aqui para dar essa dimensão? Olha, o Nordeste tem procurado avançar muito na questão da irrigação, sempre foi um problema crônico. A questão da armazenagem de água, a gente sabe que a chuva em excesso leva a água para os oceanos, né? É preciso represar, tratar para o ser humano, né? E também para a agricultura. Portanto, é uma realidade que os empresários nordestinos estão fazendo na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Alagoas, em Pernambuco, né? Investindo bastante na irrigação e na segurança hídrica, né? Para poder ter essa água sempre que possível disponível, né? São técnicas de irrigação mais modernas, que não se restringem apenas ao que a gente chama irrigação de salvamento, que era aquelas lâminas de água que se fazia para manter o vegetal vivo, né? Mas hoje se avançou muito, né? Em outras técnicas de irrigação que estão sendo bastante proliferadas. Com isso, a gente garante mais estabilidade e menos zigue-zague nos níveis de produção. O Nordeste já teve produções com bastante alternância nos anos de seca. Hoje, ultimamente, tem estabilizado em mais de 50 milhões de toneladas, o que é um número significativo. 10% do mercado nacional, aproximadamente? O mercado são 600 milhões, 600 e poucos milhões, é mais ou menos um número, é um número compatível, né, se considerar o Nordeste uma região como um todo, compatível com menor do que Minas Gerais, do que Goiás, mas um número aí compatível com outros estados ascendentes, como Mato Grosso do Sul, né, como o Paraná. Isso faz com que nós tenhamos aí uma posição de muita geração de empregos em função das características da nossa região. Tem novas indústrias surgindo lá? Tem novas indústrias surgindo, mas, sobretudo, também retrofits e investimentos, por exemplo, na cristalização, fabricando mais açúcar. O setor ele é muito dependente, basicamente, do etanol, do açúcar e, obviamente, com a transição energética vai tentar diminuir um pouco o nível de dependência. Mas a cristalização tem sido uma realidade, as políticas do etanol, a regulamentação, às vezes, não obedece ou não remunera a atividade do empreendedorismo, né? O empreendedorismo, por mais eficiente que seja, ele às vezes não consegue suplantar níveis de preço que estão achatados, né, no mercado aí de venda por uma série de políticas, até porque o Brasil tem esse cacuete de comparar o etanol com a gasolina, né? São precificações que deveriam ser diferentes. O etanol... Não considera o valor, né? Exatamente. O etanol produz uma melhoria ambiental, envolve muitas pessoas no processo de produção, é um produto genuinamente nacional e já deveria ter uma liderança do mercado, mas que é difícil esse convívio com políticas de precificação
do concorrente, que é a gasolina, e que rebatem sobre os custos de produção do nosso setor. Mas o setor tem procurado se manter vivo, né, procurando debater, sugerir, né, procurando lutar para que haja sempre um espaço mercadológico. Há uma sensibilidade de muitas pessoas envolvidas na defesa das energias limpas, né, e, sem dúvida alguma, a gente está conseguindo aí atravessar e avançar aí, e até procurar, de fato, um espaço mais consolidado dentro do mercado de energias limpas. Renato, o ano passado nós tivemos diversos projetos de lei aprovados que transformaram em leis, e que dão uma perspectiva muito boa para o setor de biocombustíveis. O que falta para a gente poder avançar nesse processo? Olha, os processos, como o nome diz processos, eles são vagarosos, né? A gente sabe que tem regras internacionais, a gente não pode deixar de falar e fazer alusão à COP30, que é um movimento importante, nós consideramos, para o país, né? Porque insere o Brasil e mostra um pouco de uma imagem que às vezes se deteriora sobre o nosso país, né? Esses mecanismos internacionais, eles não têm uma exigibilidade efetiva, é muito mais um compromisso de intenções. Tem as NDCs, que são os números que cada país apresenta. Deveria cumprir, né? Deveria cumprir. É um mecanismo de intenções, não há uma punição, não há metas muito estabelecidas. Existem as metas, mas também não há mecanismos assim que vinculem a meta à realidade. Mas nós estamos procurando avançar na regulamentação. Na regulamentação. Né? Acho que essa COP de Belém vai ser importante para o Brasil, envolve muitos gastos, mas é fundamental a gente ter aí, participar desse mercado internacional, defendendo o nosso produto, né, o que fazemos, e fazendo com que essas fontes se traduzam na fabricação de outros produtos. Eu imagino que o SAF, né, o combustível marítimo, tudo isso são projetos também de mais de 10 anos na frente, para 2035, 2032. Tem um tempo de maturação, as coisas são graduais, né, são degrau por degrau. Irão ocorrer, e se você não estiver atualizado, não estiver exercitando parcelas de produção nessa rota, você não vai ganhar a diversificação que é necessária. O etanol, por exemplo, antes o carro-chefe era o açúcar, né? Hoje derivou para as outras energias, né? As energias da cana, como é uma realidade fática, a questão desses novos vieses e novas plataformas de produção, onde o setor está procurando estar inserido, desde a bioeletricidade, passando pelo metano, pelo biometano e por todos esses produtos. Renato, o que você diria aqui, rapidamente, que a gente está quase concluindo o nosso tempo aqui, né, para as pessoas que usam o etanol ou ficam na dúvida de usar etanol ou a gasolina com etanol? Olha, o Ministério de Minas e Energia, ele tem uma resolução, a rigor não é uma resolução, um aconselhamento e uma nota técnica mostrando que os níveis de competitividade que se apregoa de etanol ser mais competitivo de 70% a 30% com a gasolina, isso se remete à época em que o nível de mistura do etanol na gasolina era baixo, era 18%, 22%. Né? Hoje nós vamos para 30%. E qual que é a conta que... Hoje você deve ter mais de 75%, não tem sentido falar naqueles números. E aí, contra fatos, não há argumento, o consumo de etanol hidratado o ano passado e o ciclo Otto como um todo, a presença do etanol hidratado no crescimento do ciclo do Otto é uma realidade que vai a mais de 45% do total. Muito bem. Como a gente diz aqui, quando o papo é bom, a gente parece que passa rápido demais. Eu estive aqui hoje conversando com o Renato Cunha, esse amigo, líder do setor,
e trouxe aqui várias informações importantes. Fique conosco aqui no canal no canal AgroMais, desculpe, canal AgroMais, no programa Energia Agro. Na próxima semana traremos aqui um outro convidado para buscar dessas informações da transição energética no Brasil e no mundo. Nos acompanhe nas redes sociais e até lá.